Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou de benefícios. Não se confia imprudentemente em um aparelho de produção preciosa, cujo manejo depende de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação de ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. O versículo acima destacado por Emmanuel para orientar esta reflexão traz a passagem da transfiguração de Jesus, supostamente no Monte Tabor, acompanhado por 3 de seus discípulos. A seleção dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não teria sido por predileção ou favoritismo. Não, tratava-se de algo mais profundo. É como se Jesus encontrasse neles recursos para lidarem com experiências, fenômenos ainda não revelados, recursos que talvez para os outros discípulos ainda demandasse mais tempo para desenvolverem e poder trabalhar. É nesse diapasão que Emmanuel trabalha essa mensagem, mostrando-nos que nem todos estão prontos para tudo. Como o próprio colégio apostólico, houve momentos em que Jesus não chamou os 12 discípulos. Na passagem citada, Jesus se transfigura e ocorre ali uma experiência mediúnica, aparecendo materializados Moisés e Elias, impressionando sobremaneira os 3 discípulos, que ficaram deslumbrados com a cena. Passando esse momento, descendo o monte, Jesus pede aos companheiros que não revelassem a ninguém o ocorrido, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Se até os 3 que Jesus considerava os mais preparados ficaram deslumbrados diante dessa experiência, imaginemos os demais discípulos ou até mesmo a multidão. Vimos que nem todos estão preparados para ter acesso a uma parcela maior da verdade, a se aprofundar no conhecimento do mundo espiritual e muito menos nos mistérios divinos. Por isso, Jesus
Geralmente, em se tratando da verdade e de conhecimentos mais abstratos, falava por símbolos ou parábolas com a multidão. Depois, então, reunia-se com os discípulos, aprofundando os conceitos, explicando mais claramente o que tinha dito por parábolas. Sabia o mestre que, em relação à multidão, era uma semeadura para a colheita a mais longo prazo, até que tivessem mais recursos para a compreensão. Será que se Jesus tivesse mostrado o fenômeno da transfiguração aos demais discípulos, como a Tomé, por exemplo, teria ele consolidado a sua fé? Kardec, no Livro dos Médiuns, diz para não focarmos nos fenômenos espirituais. É preciso buscar compreendê-los pelo conhecimento e entendimento, pois seu objetivo é antes formar a convicção. Porque se o indivíduo não estiver preparado para lidar com o novo, ou irá adotar uma postura ainda mais refratária, ou pelo deslumbramento, perder-se-á no essencial que é a sua transformação moral. O essencial da doutrina espírita não são os fenômenos, não são os vários tipos de mediunidade deslumbrante. Não. A mediunidade é um instrumento, uma ferramenta, cuja finalidade é a melhoria moral da humanidade. E quando o indivíduo fica preso aos fenômenos, ele perde o foco, que é a sua própria melhoria. Até mesmo a luz, embora sendo algo divino, precisa ser dosada para não cegar. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todos? E a resposta é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituarmos a ela pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra ou cega. Esse conceito vale também para a nossa relação com o mundo espiritual. É comum querermos ou esperarmos receber dos espíritos informações que dizem respeito a nós ou à humanidade, quando ainda não é chegado o tempo de serem reveladas. Quando isso ocorre, ficamos submetidos à mistificação. É preciso lembrar que o espírito, ao desencarnar, guarda as mesmas características de sua personalidade quando encarnado. Portanto, o espírito zombeteiro fala aquilo que o indivíduo quer ouvir, sem qualquer compromisso com a verdade. E quem ouve o que quer, acredita naquilo que ouve, sem perceber que está sendo ludibriado. Os espíritos superiores sabem o que é adequado, por ora, ao nosso conhecimento. São prudentes, agem com sutileza ao trazerem algum conhecimento novo e as revelam paulatinamente em reuniões diferentes, através de médiuns diferentes. Assim foi todo o processo da codificação da doutrina espírita feita por Kardec. Emmanuel, transferindo para nossas relações interpessoais todo esse contexto, propõe refletirmos sobre o que cada coração pode dar no momento. Precisamos desenvolver essa percepção, ajustando a maneira de lidar com cada criatura, tendo em vista o estágio evolutivo em que ela se encontra e o que, por ora, ela pode compreender. Muitas vezes, esperamos tanto do outro em termos de atitudes, sem entender que cada criatura, assim como o fruto, tem o seu tempo de amadurecimento. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 105, Nem Todos. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido de comentário. Tenhamos um excelente dia, sempre na companhia de nosso Divino Mestre Jesus.